Você já se perguntou quem são realmente os anjos? Esses seres misteriosos aparecem em diversos momentos da Bíblia, às vezes como guerreiros, outras vezes como mensageiros, protetores ou até como instrumentos de juízo divino. Mas o que sabemos de fato sobre eles? Prepare-se para descobrir verdades ocultas, reveladas diretamente nas Escrituras. Este vídeo não é apenas sobre curiosidades. É sobre mistérios profundos que vão transformar sua visão sobre o mundo espiritual. Curiosidade 1. A origem dos anjos. Ao contrário do que muitos pensam, os anjos não são humanos que morreram e viraram seres celestiais. A Bíblia é clara. Os anjos foram criados antes da fundação do mundo. Em Jó 38:4-7, Deus pergunta a Jó: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esses filhos de Deus eram os anjos, já existiam antes da criação da terra. Isso significa que os anjos fazem parte de um plano divino anterior à própria existência humana. Eles presenciaram o nascimento do mundo e da humanidade. São como testemunhas celestiais da história da salvação. E mais, segundo Colossenses 1:16, tudo foi criado por meio de Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Isso inclui todos os anjos. Quando você ora, quando você luta espiritualmente, há seres celestiais observando, agindo, se movendo nos bastidores do invisível. Mas quem são eles? Todos são bons? Há diferentes hierarquias? Nos próximos blocos, você vai descobrir as verdades mais chocantes e bíblicas sobre os anjos, que poucos têm coragem de ensinar. Curiosidade 2. A hierarquia angelical. Você sabia que nem todos os anjos são iguais? A Bíblia revela que o mundo celestial é altamente organizado. Existem funções, classes e níveis de autoridade entre os anjos. Em Efésios 6:12 lemos: Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Essa passagem não fala apenas de forças malignas. Ela revela uma estrutura espiritual organizada. Da mesma forma, Colossenses 1:16 também fala de tronos, dominações, principados e potestades. Essas expressões são graus hierárquicos que apontam para o papel de cada anjo dentro do reino de Deus. Curiosidade 3. Os querubins e serafins, guardiões do sagrado. Querubins. Esses são os guardas da santidade divina. A primeira menção aparece em Gênesis 3:24, quando Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, após a queda de Adão e Eva. Já em Êxodo 25, os querubins aparecem cobrindo a arca da aliança com suas asas, como símbolo da presença de Deus. Serafins. Em Isaías 6:2-3, os serafins estão diante do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles representam a adoração pura e contínua. Enquanto os querubins guardam, os serafins exaltam a santidade do Senhor. Curiosidade 4. Arcanjo Miguel, o guerreiro celestial. A Bíblia só chama um anjo de arcanjo, Miguel. Em Judas 1:9, Miguel aparece disputando o corpo de Moisés contra Satanás. Em Apocalipse 12:7-9, ele lidera os exércitos celestiais contra o dragão, Satanás, e seus anjos caídos. Miguel é o guerreiro do povo de Deus, protetor espiritual e combatente das batalhas invisíveis. Anjos não são apenas figuras bonitinhas com asas. São soldados, embaixadores e ministros celestiais, posicionados por Deus em uma ordem perfeita e estratégica. Eles não agem por vontade própria. Eles obedecem à voz do Altíssimo. Nos próximos blocos, vamos revelar:
Anjos caídos. Como eles interagem conosco e o que a Bíblia diz sobre anjos entre nós. Curiosidade 5. A origem dos anjos caídos. Nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. A Bíblia revela que houve uma rebelião no céu. Apocalipse 12, 7, 9 diz: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. A palavra anjos aqui está no plural. Ou seja, Satanás não caiu sozinho. Ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, interpretado por muitos estudiosos como 1/3 dos anjos. Apocalipse 12, 4. Curiosidade 6. Eles ainda estão ativos? Sim. Os anjos caídos não estão apenas nas histórias antigas. Eles continuam ativos no mundo espiritual. Em Efésios 2, 2, Paulo fala sobre o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso mostra que essas entidades continuam influenciando pessoas, sistemas e até nações. Eles se disfarçam, distorcem verdades e geram confusão, muitas vezes se passando por anjos de luz. 2 Coríntios 11, 14. Curiosidade 7. Eles têm limites? Apesar de sua influência, os anjos caídos têm limites. Eles só agem até onde Deus permite. Em Jó 1:12, vemos Satanás pedindo permissão a Deus para tocar em Jó. Ou seja, nenhum anjo caído tem autoridade plena. Deus continua no controle absoluto. A existência dos anjos caídos não deve nos causar medo, mas consciência. Eles são reais, atuam no invisível, mas estão sujeitos ao Senhor dos Exércitos. Conhecer essa verdade é armar-se espiritualmente com discernimento e fé. E lembre-se, para cada anjo que caiu, 2 permaneceram leais a Deus. O reino celestial ainda está do nosso lado. Curiosidade 8. Anjos podem assumir forma humana? Sim. A Bíblia mostra que anjos podem se parecer com pessoas comuns. Em Gênesis 18, 3 homens aparecem a Abraão. 2 deles eram anjos. O outro, o próprio Senhor. Eles comeram, conversaram e até caminharam com ele. Em Hebreus 13, 2 está escrito: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, hospedaram anjos. Ou seja, é possível que você já tenha visto um anjo e nem percebeu. Curiosidade 9. Eles ainda nos protegem? Sim. Anjos continuam sendo enviados por Deus para proteger, guiar e ajudar. Salmos 91:11 declara: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles não aparecem toda hora, mas estão ao redor dos que temem ao Senhor. Como lemos em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Curiosidade 10. Como discernir um anjo? O discernimento espiritual é fundamental. Nem toda experiência sobrenatural vem de Deus. Em 2 Coríntios 11, 14, Paulo adverte: Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso, qualquer manifestação angelical precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Um anjo verdadeiro não contradiz as Escrituras, não se exalta e sempre glorifica a Deus. Anjos ainda caminham entre nós, não com asas visíveis ou auréolas cintilantes, mas como mensageiros silenciosos, cumprindo ordens divinas. Mas, atenção, o foco não deve estar nos anjos, e sim em Deus que os envia. Eles são servos do Altíssimo, e seu maior propósito é levar os filhos de Deus ao seu plano eterno. Curiosidade 11. Anjos no juízo final. A Bíblia é clara. Anjos terão um papel crucial no fim dos tempos. Em Mateus 13, 49 e 50, Jesus diz: assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ou seja, os anjos não apenas anunciam, eles executam o juízo de Deus. Curiosidade 12. O anjo que toca a trombeta. Em Apocalipse 8 e 9, 7 anjos recebem 7 trombetas.
Cada uma anuncia um juízo terrível sobre a terra. A primeira traz fogo e sangue. A segunda, algo como um grande monte em chamas cai no mar. As demais trazem destruição, trevas e tormento. Eles não são apenas mensageiros, são instrumentos do juízo divino. Curiosidade 13. O anjo que encarrega o abismo. Sim, existe um anjo com a chave do abismo. Em Apocalipse 20, 1-2, lemos: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ou seja, um anjo terá a missão de prender o próprio Satanás. Isso mostra o poder que Deus confiou a eles. Curiosidade 14. Eles recolherão os escolhidos. Após os eventos finais, os anjos vão reunir os eleitos de Deus. Em Mateus 24:31, está escrito: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Eles são, até o fim, os guardiões do povo de Deus. Curiosidade 15. Eles não são o foco. Cristo é, apesar de toda essa glória angelical, a Bíblia nunca nos manda adorar anjos. Em Apocalipse 22, 8-9, João se prostra diante de um anjo e ele diz: Não faças tal, sou teu conservo, adora a Deus. A mensagem é clara. Os anjos apontam para Cristo. Eles servem, lutam e proclamam, mas a glória é dele. Os anjos são reais. Atuam no passado, no presente e no futuro. Mas seu papel principal não é chamar atenção para si. É cumprir a vontade de Deus. Eles são guerreiros, mensageiros, protetores e executores do plano divino. E hoje, agora mesmo, há anjos em ação ao seu redor. Mas lembre-se, não busque os anjos, busque a Deus.